Então, bora lá, vamos finalizar a aulinha de números complexos, tá? Então, algumas coisas aí a gente já viu na aula anterior. Vimos aí os conjuntos, números naturais, inteiros, racionais e reais, os irracionais, depois os complexos e os imaginários. Vimos também na unidade imaginária que é o i igual a raiz de menos 1 e o i quadrado igual a menos 1. Vimos que o número complexo ele é da forma a mais bi, o a é um cara real e o b é um cara imaginário. Lembra que se a parte real era zero, esse cara era um imaginário puro, e se a parte imaginária era igual a zero, esse cara era um número real, né? Vimos como somar dois números complexos, como multiplicar dois números complexos, o que era o conjugado de um número complexo. Lembra que a gente troca o sinal da parte imaginária. Fizemos a questãozinha, vimos a divisão. Lembra que a divisão a gente precisava realizar o carinha de baixo. Fizemos questãozinha da UFSC. E aí, isso foi a última coisa que a gente viu na aula. Lembra que os caras sempre repetiam de 4 em 4, né? E aí, se eu quisesse calcular uma potência grande, eu dividia por 4 e olhava para o resto. Se o resto fosse 1, ele seria o i. Se o resto fosse 2, esse cara seria o menos 1. Se o resto fosse 3, ele seria o menos i. E se o resto fosse 4, esse cara seria 1. Beleza? E aí, então, vamos fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo, esse daqui está na apostila de vocês, da página 462, tá? 463, desculpa. Exercício 4. Vamos fazer juntos aqui. Então, ele pede para a gente calcular 5 vezes i na 227 mais i na sexta menos i na 13. Bom, primeiro eu vou calcular esse i na 227. Para calcular o i na 227, eu vou pegar o 227 e dividir por 4 para olhar o resto. Bom, 22 dividido por 4 vai dar 5, que aí o resto vai dar 2. Baixamos o 7. 27 vai dar 6 vezes 4 dá 24, né? E aí o resto vai ser 3. Ou seja, o i na 227 ele é exatamente igual ao i ao cubo. E i ao cubo, lembra que ele é o i quadrado vezes i. I ao quadrado é menos 1, e menos 1 vezes i seria o menos i. Tranquilinho? O i na sexta, vamos lá, eu vou pegar o 6 e dividir por 4. 6 dividido por 4 vai dar 1, e o resto vai ser 2. Então esse cara era a mesma coisa que o i ao quadrado, tá? Então i na sexta é a mesma coisa que i ao quadrado, e i ao quadrado você é menos 1. Tranquilinho? O i na 13, eu vou pegar o 13 e dividir por 4. 3 vezes 4 vai dar 12, o resto vai ser 1. Então esse cara é a mesma coisa que i na 1, tá? Então o i na 13, você é exatamente igual ao i na 1, que é i. E aí vamos substituir esses caras ali na nossa equação. Substituir aqui nesse retângulo. 5 vezes i na 227 é a mesma coisa que menos i. Então vai ficar menos 5i. O i na sexta, a gente viu que é menos 1. Então eu vou trocar aquele cara por menos 1. O i na 13, a gente viu que é i. Então vai ficar menos i, por causa do menos que está ali na frente, tá? Então, menos 5i menos i vai ficar menos 6i. Tudo isso menos 1. Menos 6i menos 1. Então a alternativa correta é a letra C, tá? Bem tranquilinho. Deixa eu voltar aqui pro slide. E. Não? Aí. Agora foi. E aí, então, agora a gente vai ver como representar esse cara no plano complexo, tá? O plano complexo é o plano cartesiano, tá? Só que agora o nosso eixo x seriam os números, a parte real, e o nosso eixo y, a nossa parte imaginária, tá? Então lembra que o número complexo ele é da forma a mais bi. A parte real seria o a e a parte imaginária seria o b, tá? E esse cara ele vai ser um ponto no nosso plano complexo, tá? Esse ponto a gente chama ele de afixo, beleza? Então o a é a parte real, o b a parte imaginária. Então, o ponto ele tem coordenada A e B, beleza? Esse plano a gente chama ele de plano de Argand-Gauss, tá? E aí vamos ver alguns exemplinhos, pode ser? Então, por exemplo, o número complexo 3 mais 2i. A parte real dele vale 3 e a parte imaginária dele vale 2. Então, esse cara vai ser o afixo
desse número imaginário, tá? Ele vale 3 e 2. Outro exemplo, menos 2 mais i, parte real dele vale menos 2, parte imaginária dele vale 1. Então, este é o afixo é menos 2 e 1. Tranquilinho? Bem tranquilo, né? E o módulo de um número? Bom, o módulo de um número, a gente já estudou alguma vez na vida, que o módulo se refere à distância, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui a minha reta real, tá? Aqui está o 0. Aí tem o 1, tem o 2, tem o 3. Aí tem o menos 1, tem o menos 2, tem o menos 3. Beleza? Isso vai infinitamente para os dois lados, tá? Se eu quero calcular o módulo de 2, ele é a distância do 2 até a origem, tá? E a distância do 2 até a origem é 2, beleza? O módulo de menos 3 é a distância do menos 3 até a origem. E a distância do menos 3 até a origem é 3, é sempre positivo. Distância é sempre positivo, tá? Então, nos números complexos não vai mudar muita coisa. Aqui foi. Então, a distância, o número complexo, então o módulo de um número complexo, ele vai ser a distância do afixo até a origem, distância do ponto até a origem, beleza? Isso vai ser um módulo de um número complexo. Para encontrar isso, é só usar o pitch. Tá vendo que formou um triângulo retângulo ali? Ó, esse cara ele vale B e esse cara ele vale A. Então é só fazer um Pitágoras, tá? O módulo de Z ao quadrado é igual a B quadrado mais A quadrado. Ou seja, o módulo de Z ele vai ser a raiz de A quadrado mais B quadrado. Sempre, tá? E aí então, vamos para algumas questõezinhas. Esse daí tá lá pro estilo de vocês, tá? Vamos lá. Questãozinha 12. Em 1823, Arthur Erwin adotou o termo impedância, bem como utilizou os 9 números complexos para os elementos de circuitos elétricos em corrente alternada. Desde então, os números complexos são fundamentais para a engenharia elétrica, sendo que sem esses números, todos os parâmetros de circuitos elétricos teriam que ser calculados através da álgebra e tudo seria extremamente difícil, tá? Então, qual é o módulo do número complexo z igual a 2i sobre i na 26 menos i ao cubo? Então, lá. Primeiro, vamos ver quem é i na 26. Para ver isso, eu vou pegar o 26, dividir por 4 e olhar o resto. 6 vezes 4 vai dar 24. E aí o resto, então, vai ser 2. Ou seja, o i na 26 ele é exatamente igual ao i ao quadrado. I ao quadrado, lembra que esse cara é menos 1. Belezinha? O i ao cubo, lembra que ele é i ao quadrado vezes i na 1. Lembra que o produto de potência de mesma base conserva a base e subtrai os expoentes, né? Só que i quadrado é menos 1. Menos 1 vezes i seria menos i. Então, vamos lá. O módulo do número complexo seria 2i sobre o i na 26 é menos 1 e o i ao cubo é menos i. E aí, então, para a gente calcular esse cara, para calcular essa divisão, lembra que a gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, né? E o conjugado desse cara seria o menos 1 mais i. Então, multiplico em cima e embaixo por menos 1 mais i. Então, se tu tem um tempo aí, tenta pausar o vídeo e fazer sozinho, tá? E aí, vamos lá. A partezinha de baixo, então, vai ser o produto da soma pela diferença, que vai resultar numa diferença de 2 quadrados, né? Então, a gente vai fazer menos 1 ao quadrado menos o i ao quadrado. A partezinha de cima, só fazer a distributiva, fazer o chuveirinho. Menos 2i vezes menos 1, menos 2i. 2i vezes i dá 2i ao quadrado, né? Vamos lá, então. Partezinha de baixo, menos 1 ao quadrado é 1. I ao quadrado é menos 1, só que com menos aquele da frente, vai ficar mais 1. Partezinha de cima, então, a gente ficou com menos 2i, i ao quadrado é menos 1, né? Então, menos 2. Partezinha de baixo é 2, né? 1 mais 1 vai dar 2. A gente consegue simplificar com a carinha de cima. Menos 2i dividido por 2 vai ficar menos i. E menos 2 dividido por 2 vai ficar menos 1. Beleza? E aí, então, agora a gente vai para o módulo, porque a questão pede o módulo do número complexo. Lembra que o módulo a gente acabou de ver vai ser a raiz do a ao quadrado mais b ao quadrado. O a é a parte real,
parte real é menos 1 ao quadrado, mais a parte imaginária, que é o menos 1 ao quadrado também. Menos 1 ao quadrado vai ser 1, menos 1 ao quadrado vai ser 1, 1 mais 1 vai ser 2, então o módulo disso vai ser raiz de 2, alternativa correta, letra B. Bem de boa? É isso aí. Vamos ver se temos mais exemplos. Top! Vamos lá. Questãozinha da UFSC. Sendo i unidade imaginária, então essa razão aí é um número real negativo. Lembra então que divisão de potências de mesma base, a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes, tá? Então, 1 mais i na 15 dividido por 1 mais i na 13, isso vai ser 1 mais i ao quadrado. E isso vai resultar no trinômio quadrado do Rafael. O trinômio quadrado perfeito fica primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o segundo ao quadrado. Meu Deus. Só que lembra que i ao quadrado é menos 1, né? E 1 menos 1, então, vai zerar. Então, esse cara vai resultar em 2i. Esse é um número real negativo? Não, né? Ele é um número imaginário e positivo. Então, falso. Bora para a próxima. Mais uma questãozinha da UFSC. Lembra de tentar pausar o vídeo e tentar fazer sozinho, hein? Vamos lá. Seja i a unidade imaginária e z igual a esse número complexo aí, o único valor real de m para que z seja um número real não nulo. Então, para esse cara ser um número real não nulo, para ser um número real, a parte imaginária ela tem que ser igual a zero. Concorda comigo? Então, a gente precisa que o m quadrado menos 16 ele seja igual a zero. Ou seja, que o m quadrado seja igual a 16. Ou seja, que o m seja 4 ou o m seja menos 4. Tranquilinho? Bom, para ser um número real não nulo, essa partezinha, que é a parte real, o menos m quadrado, menos m, menos 12, ele precisa ser diferente de zero, tá? Vamos multiplicar tudo por menos 1, que eu gosto de deixar positivo. M quadrado mais m mais 12 precisa ser diferente de zero. Bom, eu vou fazer como se fosse uma equação, tá? Ó, a soma ela tem que dar menos b sobre a e o produto ele tem que dar c sobre a. Para a soma da menos 1 e a multiplicação ser 12, são dois caras, né? É o menos 4 e o 3. A soma vai dar 1 e a multiplicação vai dar 12. Só que lembra que tem que ser diferente de 0, né? Então o m ele tem que ser diferente de menos 4 e diferente de 3. Bom, se eu quero que o m seja 4 ou menos 4, só que ele precisa ser diferente de menos 4, então o menos 4 ele não seria a solução. A única solução que a gente quer é o m igual a 4, então esse item ele estaria verdadeiro. Beleza, povo? Deixa eu ver se tem mais alguma questãozinha. Então, essas daí são questões da apostila, tu pode fazer aí, tá? Só trocar o z por a mais bi. Quociente é fazer a divisão, tá? Multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, bem tranquilinho. O z é o a mais bi, o z barra ali em cima é o conjugado, só trocar por a menos bi. Vocês conseguem fazer essas questõezinhas em casa aí depois, tá? Qualquer dúvida, lá em sala a gente tira. É isso aí então, povo. Valeu, falou, é nóis!